Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Que bênção podermos, nesse primeiro dia da semana, terceiro domingo do mês de setembro, onde comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Hoje também, o povo judeu está entrando no ano 5784. Começou no dia 15, né? Sexta-feira, a partir das 18 horas, a partir do pôr do sol, e a mudança de ano se deu ontem, às 18 horas, com o pôr do sol, Shabat. Pela primeira vez, acho que caiu o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, no Shabat. E hoje, então, eles já estão no ano novo, no ano 5784 da criação de Adão. Graças a Deus. Hoje, então, nós celebramos o dia da Escola Bíblica Dominical. Portanto, aqui em Campinas, o dia da Escola Bíblica Dominical está no calendário oficial de eventos do município de Campinas. Graças a Deus. Pelas manhãs, aqui na cidade de Campinas, mais de 100 mil pessoas estão nas igrejas estudando a Bíblia na Escola Bíblica Dominical. Então, veja o impacto disso, né? E hoje, então, nesse dia abençoado que nós vamos estudar a lição de número 12, basicamente a penúltima lição desse trimestre, desse terceiro trimestre. E o tema é Sendo a Igreja do Deus Vivo. E vamos falar um pouquinho, então, rapidamente. Esse é um material que o pastor Nestor carinhosamente enviou para a gente, e nós vamos reproduzir, porque eu achei também muito sintético. O irmão Nestor escolheu algo muito fácil para a gente entender. Está aí, então, terceiro domingo do mês de setembro, é comemorado o dia da Escola Bíblica Dominical em todo o Brasil. E a história? A história inicia na Inglaterra, um país que aderiu ao protestantismo, né? Rompeu com o catolicismo e trouxe a Bíblia de volta para uma leitura mais literal. Então, o movimento que nos deu a Escola Bíblica Dominical, como temos hoje, começou no ano de 1780, na cidade de Gloucester, lá na Inglaterra, no sul da Inglaterra, na verdade. E o fundador, então, foi um jornalista chamado Robert Hakes. O Robert Hakes observou, nós estamos no período da Revolução Industrial, e é um período, e a Inglaterra é a pioneira, né, na Revolução Industrial, onde as pessoas eram muito exploradas, né, desde homens, mulheres e até crianças. Então as crianças nem iam para a escola, não, porque a reforma protestante, Lutero propôs que todas as crianças tivessem acesso à educação pública gratuita. Isso é uma bandeira do protestantismo. Tem gente que pensa que é do comunismo, né? Não tem nada a ver. Só é isso, nós que incentivamos as pessoas a estudarem. Para nós é importante que as pessoas tenham acesso às escolas e que não haja impedimento ao estudo. Por isso que a gente propõe uma escola pública de qualidade. Porque assim não haverá, ninguém poderá falar, eu não pude pagar, por isso que eu não fui na escola. Não, senhor. Nós vamos investir, então, numa rede pública de qualidade, para que todas as crianças tenham acesso, sejam alfabetizadas. Qual era o objetivo do protestantismo? Leitura da Bíblia. Era a leitura da Bíblia. E por isso precisava da alfabetização. E o Robert Hakes, ele analisa que há, na Inglaterra, um número de crianças enormes na ociosidade aos domingos. Porque elas trabalhavam durante a semana. Elas eram exploradas. Os pais, as mães, e essas crianças ficavam lá na marginalidade, né? Gritando no meio da rua. E esse jornalista lá do jornal dele, ele observava essas crianças sem fazer nada. Então ele teve uma ideia, falou, poxa, a gente podia criar uma escola para essas crianças. Só que ele vai encontrar resistência da onde não devia ter, né? Que é do clero anglicano. A igreja anglicana foi radicalmente contra. Por quê? Porque na Inglaterra, desde a época do rei James, que aquele autor que até tem uma Bíblia, né, a versão King James, ele achava que o domingo os cristãos deviam guardar que nem se guarda o sabate. Os judeus guardam o sábado. Então, se você pegar as leis da Inglaterra, desde Henrique VIII, que é o pai da igreja anglicana, né, que rompeu com Roma,
por um problema muito complicado, porque ele queria casar de novo, né? E para a igreja, casamento é sacramento, né? Então, já que o Papa não deu a carta para ele casar com outra mulher, então ele resolveu romper com a igreja. Olha que fraqueza moral. Ainda bem que tinha teólogos lá que conseguiram dar um jeito nisso, né? Mas o motivo foi esse, basicamente. Foi um motivo político em relação ao casamento do rei Henrique VIII. Mas a igreja anglicana, criada pelo rei Henrique VIII, ela não aceitava ninguém violar o domingo. Porque para eles o domingo tinha o mesmo peso do sabate. Então está lá, se você pegar lá nas legislações britânicas, que era crime quem não fosse na igreja no domingo. E hoje tem um monte de gente presa, irmão, se tivesse essa lei aqui. Né? Não, mas não pode mesmo, imagina, isso não tem o menor sentido. Para nós, todos os dias são santos, são consagrados a Deus. O domingo a gente tem melhor condições de estar na igreja, exatamente porque a gente não trabalha, né? Mas nós não temos essa percepção do Antigo Testamento, que tem um dia específico de culto, que você não pode fazer nada. Isso é a antiga aliança, irmão. Em Cristo Jesus, tudo se fez novo, todos os dias são abençoados, e nós glorificamos a Deus a todos os dias. Agora, o primeiro dia da semana, os cristãos olham com uma maneira mais carinhosa, porque simboliza para nós a ressurreição de Jesus, o dia que a luz venceu as trevas, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, foi no primeiro dia da semana. Por isso que a gente olha com um olhar mais amoroso para esse dia, porque ele é um símbolo. Mas nós não temos esse espírito do legalismo que guarda um dia como se fosse... E na Inglaterra, nessa época, você tinha que guardar o domingo, que nem os judeus guardam o sábado. Então, claro que uma proposta dessa, de fazer uma escola no domingo, uma escola não necessariamente religiosa, mas secular, ele teve resistência do alto clero anglicano. Onde se viu querer quebrar o santo domingo, né? Mas era uma ideia boa e que, sem dúvida, ia pegar, né? Muito bem, Henriques, então, esse jornalista, ele sentiu compaixão pelas crianças de sua cidade. Elas viviam desorientadas moralmente, socialmente, espiritualmente, só trabalhavam. É o período da Revolução Industrial. Nas reuniões, e qual era o objetivo então? Era educá-las aos domingos, já que só tinha o domingo ninguém trabalhava, até porque por força de lei era proibido, né, na Inglaterra. Então ele falou, bom, então vamos dar aula para eles no domingo. Nas reuniões, então, ele propunha que fosse ensinado a Bíblia, né, claro, mas estudos seculares, como linguagem, aritmética, instrução moral e cívica, dar uma oportunidade para as crianças e tirá-las, né, desse mundo, desse submundo que elas estavam. Lembrando, claro, que a Inglaterra, nesse período, Londres era uma grande favela, né? Essa é a realidade, né? Uma exclusão social total. E aqui no Brasil? Aqui também foram anglicanos que trouxeram, né? Episcopais, né? No Brasil, a IBD teve seu início no ano de 1855. Olha, ainda é o período do Império Brasileiro. Dom Pedro II era o imperador do Brasil. E como o Dom Pedro II era um homem muito culto, muito letrado, ele, embora o Brasil, a religião oficial fosse o catolicismo, era a religião oficial, mas o Dom Pedro permitiu que os ingleses organizassem igrejas protestantes, até porque ele lia a Bíblia. O imperador Dom Pedro II sabia hebraico, era um homem extremamente culto, muito avançado para a época dele. E no Brasil, a escola bíblica dominical teve início em 1855, na cidade de Petrópolis. Por quê? Porque Petrópolis era a capital imperial do Brasil. É lá que estava o imperador, o trono do imperador. Ainda hoje, né, o Museu Imperial fica em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. O fundador foi o missionário Robert Cayley e sua esposa Sarah Cayley. Eles eram escoceses e ele foi um médico, ele era um médico ateu e que teve um encontro com o Senhor Jesus e foi salvo e tornou-se um missionário. Bom, para encerrar, apenas essas considerações. A escola bíblica dominical hoje soma milhões de crentes no mundo inteiro. É a maior escola teológica do Brasil e do mundo.
Porque aqui você aprende, se você não faltar nenhum domingo, você aprende grandes doutrinas, você aprende história, você aprende tanta coisa bacana, tanta coisa boa, e em 3 lições trimestrais. Porque o ano é dividido em 4 trimestres, e cada trimestre, cada 13 lições, se propõe um tema. Ou, por exemplo, nós já estudamos o livro do profeta Ezequiel, estudamos sobre a nossa própria história. Então, tem muita coisa boa, sempre com enfoque. O foco principal é o estudo sistemático da palavra de Deus. Então, parabéns para todos nós. Somos alunos da Escola Bíblica Dominical, porque hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical. Feito essas considerações, lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. Esse tema é interessante, porque quem usava muito esse termo, Deus vivo, eram o povo judeu da época de Jesus. Com que objetivo? Contrapor os deuses mortos, os deuses, os ídolos de pedra, as divindades pagãs. Então, em Mateus capítulo 16, Jesus pergunta lá em Cesareia de Filipe, porque em Israel tinha 2 Cesareias, a Cesareia do Mar, ou Cesareia Marítima, que era a sede do governo romano na Judéia, e havia também essa Cesareia de Filipe, porque o tetrarca Filipe deu o nome da região de Cesareia para fazer uma média com César de Roma, e lá ficou chamado Cesareia de Filipe, mas é no norte de Israel, a Cesareia de Filipe. É em uma região chamada Paneia, vem de Pan, que é uma divindade, né, o panteísmo, que confunde o Criador com a criatura. Até hoje, lá em Cesareia de Filipe, tem montanhas onde ficavam os santuários de deuses gregos. Então, nesse ambiente de deuses mortos para os judeus, Jesus perguntou para os seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E ele fala: olha, o povo, os homens, um fala que é Moisés, outro fala que é João Batista, que era a ideia de Herodes, né? Porque ele achava que João Batista tinha ressuscitado dos mortos na pessoa de Jesus, e outros falavam qualquer ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou para eles: e vocês, que dizem que eu sou? O que vocês dizem de mim? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, porque não foi simplesmente um pensamento intelectual humano, não foi isso. O Espírito, Deus mostrou isso para Pedro, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a expressão, a igreja do Deus vivo. Então, quando você usava esse termo Deus vivente, ou Deus vivo, você estava contrapondo contra as divindades pagãs que estão mortas. Tá? Então, era um costume judaico de 2000 anos atrás, usar essa terminologia, o Deus vivo, exatamente para contrapor, uma contraposição contra os deuses mortos do paganismo. Muito bem, Efésios capítulo 5, versículo 32 é o nosso texto áureo, o texto maior, o texto principal dessa lição. E ele diz assim: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Porque se você ler Efésios capítulo 5, ele está falando dos deveres domésticos, está falando da família, do relacionamento. O que o homem é na casa? Na casa o homem é cabeça. O que significa cabeça na Bíblia? Ditador, autocrata, mandão, machista? Não. Cabeça na Bíblia significa sacerdócio, autoridade espiritual. Deus deu isso ao marido, ao homem, a autoridade espiritual para ministrar a bênção. Essa é a ideia sacerdotal. E a mulher deve estar de acordo com essa missão. Por isso a palavra submissão significa sob a mesma missão do marido. Ele como sacerdote, ela ajudando nessa mesma missão. Portanto, não tem nada a ver do que o machismo e o que o mundanismo interpreta em relação à Bíblia. Aliás, eu acho até estranho quando o mundanismo ou o feminismo cita a Bíblia, dizendo que a Bíblia é machista, e cita esse contexto. Eu acho estranho, porque eles nem creem em Deus. Por que está querendo citar a Bíblia? Nem crê em Deus e vai fazer uma leitura humanizada, carnal, a respeito da Bíblia. Isso faz-nos rir, né? De ver a pequenez, a miopia espiritual dessa gente. Efésios tem um contexto, ele fala do homem como sacerdote, fala da mulher e a família submissa a esse sacerdócio, porque a nossa casa é o primeiro altar.
O primeiro altar, o primeiro culto começa dentro da minha casa. Se eu não tiver essa visão espiritual, não adianta eu projetar e fazer teatro na igreja ou na sociedade. Porque o culto verdadeiro começa ali no meu relacionamento com a minha esposa e com meus filhos. É ali que Deus começa a ser glorificado. Ou não. Não é aqui, às 9 horas da manhã, com a sua bibliona de letras grandes, com a lição da Escola Bíblica Dominical. Não é. É lá na sua casa, a hora que você acordou. Então, se você já acordou azedinho, repensa a sua posição. Não vem com azedume, não. Acorda alegrinho. Porque Jesus te salvou, lavou o seu espírito, a sua alma e o seu corpo com o seu precioso sangue. Isso é motivo suficiente para você acordar alegrinho, dando glória a Deus, porque as coisas mais importantes são as coisas eternas e não as efêmeras. Não o pão que faltou ou o café que queimou. Isso é efêmero, acaba. Mas a salvação da sua alma é contínua. No céu não tem café, viu, irmão? Não vem com carnalidade, não. Muito bem, grande é esse mistério. Aí ele fecha, porque ele está falando do homem como sacerdote, da mulher. Fala do amor sacrificial que o homem tem que ter pela mulher. Assim como Jesus deu a sua vida na cruz, o homem tem que dar sua vida pelo seu cônjuge e pelos seus filhos. Então ele está fazendo toda essa analogia. Aí ele, no versículo 32, abruptamente ele mas espera um pouquinho. Eu estou falando desse mistério, só que é o seguinte, eu estou falando do relacionamento de Cristo com a igreja. Mas ele estava falando no relacionamento do homem com a mulher, da família. E aí abruptamente ele fala, grande é esse mistério. Digo, porém, não do relacionamento, embora seja também. Mas ele vai falar a respeito do relacionamento de Cristo com a igreja. Porque Jesus, para falar de relacionamento, de comunhão entre Cristo e a igreja, ele cita o meu relacionamento conjugal. Imagina como o seu relacionamento com a sua esposa é santo, hein? Porque essa é a analogia. Glória a Deus. Então vamos para a verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana. Não pode ser eivada de ideologias desse mundo. Pois ela é a guardiã da verdade, irmão. Então olha a seriedade. Que verdade? Verdade revelada. Revelada por Deus, dos mistérios de Deus. E as suas vestes devem manter imaculadas, sem manchas. É o que diz lá o livro de Eclesiastes, né? Todo tempo, né? Sejam alvas as suas vestes. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para o grande evento. A festa de casamento da igreja com Cristo. As bodas do Cordeiro. Graças a Deus. Bom, a leitura bíblica de classe são 2 textos. Paulinos, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. E depois Efésios, que é o texto que nós estamos lendo, é o contexto que nós estamos lendo. Capítulo 5, versículos 25 a 27 e 32. E eu quero convidá-los gentilmente, reverentemente, para se colocar de pé para a leitura da Bíblia. E eu quero que você leia alto, que nem eu estou lendo, leia comigo. Você que está na sua casa, nos acompanhando de maneira virtual, leia também, vamos ler, vai estar bem grandão lá no telão. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. Você pode seguir pela sua lição, você pode seguir pela Bíblia, ou lendo aqui comigo, tá? Vamos lá então. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios 5, a partir do versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar,
purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, uma vez mais te agradecemos pela leitura da tua santa e divina palavra. Palavra que lava, que purifica, que santifica, palavra que nos edifica. Pai Santo, Deus eterno, abençoa essa lição de número 12, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo, que foi o último versículo lido na nossa leitura bíblica de classe. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, versículos de número 32. Bom, então o contexto desse nosso texto áureo que foi pensado para nós nessa lição 12ª. Paulo está escrevendo aos crentes da cidade de Éfeso, a grande cidade de Éfeso na atual Turquia. Era um porto importante, era um local muito importante na antiguidade, há 2000 anos atrás. E Paulo escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo 5, entre os versículos 22 a 23, e também entrando no capítulo 6 de Efésios, entre os versículos 1 até o 9, Paulo exorta a comunidade cristã de Efésios, ou de Éfeso, a respeito dos valores familiares, especificamente a relação entre marido e mulher, que analogicamente ele vai dizer que é como se fosse a relação entre Cristo e a igreja. Então, esse é o contexto. Paulo explica então como... esse aqui é um slide que está mais aqui, foi da aula passada. Na epístola então, aos irmãos de Éfeso, Paulo fala sobre 3 mistérios. Pelo menos ele cita. A palavra mistério na Bíblia não tem aquela ideia que hoje o mundo tem, né? Ou mistério, algo oculto, não é bem isso, tá? Tem a ver com coisas gloriosas, coisas reveladas, tá? Então não tem nada a ver com o ocultismo, mas tem o segredo, né? Não é bem isso. A ideia de coisas extraordinárias que Deus revela aos seus servos. Então eu posso dizer que tem 3 grandes revelações nessa epístola. Primeiro, o mistério da vontade de Deus, que consiste na restauração e da união de todas as coisas com Jesus, tanto terrestres como celestes, e a palavra infernais aqui é no sentido de inferiores, da onde vem a palavra latina inferno, ou infernais, no sentido de debaixo da terra. Então, céu, terra e debaixo da terra. Toda a ligação com o que nós chamamos de prioridade de Cristo. De Cristo ser o dono de todas as coisas e a autoridade de todas as coisas. Esse é o grande mistério da vontade de Deus, comentado em Efésios capítulo 1, versículo 10. Deus vai revelar então a sua vontade. Essa revelação da sua vontade foi denominado do mistério da vontade de Deus. 2. Mas antes ainda de eu falar desse mistério da igreja, vocês viram a expressão grande é o mistério da piedade. O que seria o mistério da piedade? A encarnação do verbo. Porque ele mesmo cita, grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne, Emanuel. Então, essa concepção é uma concepção que vai contra o pensamento judaico, porque para eles Deus não se encarna, embora isso é uma
mudança que o judaísmo se dará durante os anos, porque é uma tese contrária ao pensamento cristão. Porque o Salmo de número 110 está escrito: Tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és meu filho, hoje te gerei. E eu te serei por pai, e tu serás com filho. Então existe a ideia, sim, da paternidade divina, portanto, da encarnação do Verbo. O próprio profeta Isaías fala Deus com os homens, a ideia do Emanuel, Deus com os homens. E outro grupo que não aceita essa percepção eram os gnósticos. Os gnósticos ficavam escandalizados com a ideia de Deus se fazer carne, porque para a filosofia gnóstica a carne é má. Então não tem a menor lógica o ser santo, o Ion, né, o Logos, que é santo e perfeito, se fazer carne, que é má. Então isso ia contra a filosofia grega. Loucura para os que perecem, né? Então, quando a Bíblia fala de mistério, porque é um mistério, Deus revela, e que mistério é esse? Deus se fez carne, e nós vimos, e nós lemos isso. E também o mistério da igreja, que é uma subcategoria daquela vontade de Deus, aquilo que Deus tensionou fazer, porque você não tem igreja no Antigo Testamento, você não tem essa percepção. Aí ela aparece, ela se insere a partir de Jesus. E Paulo tem a revelação para falar sobre a igreja. Então a igreja também estava na vontade de Deus. E é algo extraordinário isso. Como que Deus vai fazer a sua dispensação, a sua economia, e vai então criar algo extraordinário. Então a igreja não é Israel, irmão. Tem um monte de gente aí que confunde as bolas. Não, agora não precisa mais de Israel, porque agora tem a igreja. Depende, como que você está fazendo essa leitura aí. Tá? Israel, é o povo descendente lá de Abraão. Isso é Israel, segundo a carne. A igreja é algo que vai além disso, porque ela é formada de judeus, de gentios e de gregos. Não é? Quer dizer, então, a igreja é mais ampla. Ela vai além dessa percepção étnica, que é o povo judeu, que é o povo descendente de Abraão segundo a carne. Então não pode confundir igreja com Israel, são entidades distintas. E infelizmente muita gente cai nessa fraqueza teológica, achando que a igreja é o Israel. Não é, são coisas diferentes. Mas não é o Israel espiritual? É, no sentido espiritual sim, não há problema nenhum. E tanto é que Jesus vai arrebatar a igreja. A hora que ele arrebata a igreja, vem a grande tribulação para a conversão do Israel carnal. Está vendo? A igreja tem que ser arrebatada, irmão, não tem jeito. Não tem jeito da igreja ficar aqui, porque senão a dispensação não volta para Israel. Então nós vamos ser arrebatados. E grande tribulação não é para crente não, viu, irmão? Grande tribulação é para a conversão do judeu e para juízo dos gentios que não creram no Senhor Jesus. Agora tem crente que quer ficar na grande tribulação. Olha que fraqueza teológica. Aí eu nem brigo com ele, coitado. Ele é ignorante, ele vai ser arrebatado assim mesmo querendo ficar na grande tribulação. Se ele tem fé em Jesus, não é verdade? Então eu já nem discuto mais. Quando o cara quer, eu vou ficar na grande tribulação, tá bom, irmão, fica aí. Depois ele vai ser arrebatado, coitado. Porque Deus nem leva em tempo a nossa ignorância, irmão. A gente que quer tudo quadradinho, mas Deus tem misericórdia. Não é um acessório, é um pensamento acessório. Portanto que ele crê em Jesus, né? Crê no sangue de Jesus, mas quer ficar na grande tribulação, está até guardando azeitona dentro da casa dele. Olha que fraquezinho, mas tudo bem. E o mistério da igreja como noiva de Cristo, esse relacionamento que ele fala, grande é o mistério. Não digo do relacionamento em si, mas do relacionamento de Cristo com a igreja, né? Então, nas Escrituras, o mistério não tem qualquer conotação de algo misterioso, indecifrável, conforme o pensamento dos gnósticos, ou do esoterismo, né, que vê o mistério como algo oculto. Não é isso. São elementos que serão revelados por Deus, e não como pregavam os gnósticos ou esoterismo, que é uma religião chamada religião de mistérios,
que paulatinamente vai revelando aos fiéis de acordo com seus graus de conhecimento. Imagina, irmão, o evangelho é o poder de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não tem essa não, irmão, não está preparado ainda para receber essa palavra. Olha, que fraqueza. Para com isso, irmão. Então, antes, nas páginas do Novo Testamento, um mistério não é um enigma, tá? Como as religiões de mistérios, mas sim é uma revelação. Tá? É um segredo aberto. Deus vai revelar, é um conceito elevado. Por isso eu usei a palavra extraordinária. Algo extraordinário que estava oculto, mas que será revelado. E o apóstolo Paulo recebeu essas revelações. Posto que estamos então mexendo com o quê? Com verdades elevadíssimas. E claro que por isso que muitas pessoas às vezes não conseguiu ver isso, né? Porque nós estamos falando de algo grandioso. Não obstante, revelações genuínas acerca das grandiosas verdades são feitas nesses mistérios dados por Deus aos santos apóstolos, né? O que não pode é hoje, né? Alguém acordar e achar que teve uma revelação, né? Mas está de acordo com a Bíblia, irmão? Não, então esquece, irmão. Porque tem gente que é doidinha da Silva, né? Acorda um dia aí e acha que teve uma grande revelação, né? E já começa a ensinar uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Isso é assustador, mas é o que a gente vê com esses falsos profetas cheios na rede social da internet. Então não há que duvidar que em sentido secundário, a relação matrimonial terrena em sua comunhão é vital entre o marido e a mulher, por isso mesmo é chamado de algo extraordinário. O relacionamento conjugal, por isso que a palavra utilizada para o relacionamento conjugal, a gente usa a palavra hebraica kadoshim, né? Santo, santidade, a ideia do santidade. Porque de fato esse relacionamento é tão extraordinário do homem com a mulher no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, é tão extraordinário que tornou-se então um símbolo do relacionamento de Jesus com a igreja. Isso não faz do casamento um sacramento, não faz isso. Deus não falou ide e casai, não foi isso que ele falou. Ele falou que não é bom que o homem esteja só, mas ele não dá uma ordem expressa para que a pessoa seja obrigada a casar. Não, irmão. Casamento tem que ser espontâneo, né? A pessoa tem que buscar a direção de Deus, e Deus prepara o cônjuge para essa unidade extraordinária e abençoada por Deus. Mas ninguém é obrigado a casar. Mas também não pode ser obrigado a não casar, porque o problema são os extremos. Então, o grande exemplo é o problema do catolicismo. No seguinte aspecto, que uma hora o casamento vira sacramento. Quer dizer, aí vira um mandamento. Por outro lado, o celibato para o clérigo. Mas que extremo é esse? Uma hora, olha, mas se é sacramento, todo mundo devia casar. Não, mas é o clero não. Você entra em acordo aí, né? O que a Bíblia fala? Nenhuma coisa, nem outra. Tem pessoas que têm essa graça do celibato. Amém, Deus abençoe. Tem pessoas que casam. Amém, Deus abençoe. Portanto, cuidado com os extremos, nem uma coisa nem outra. Mas o relacionamento conjugal tem esse apontamento. Qual? O apontamento da comunhão. A comunhão no casamento, ou comunhão de Cristo com a igreja. Há um grande, maravilhoso aí elemento em torno disso. E a gente pouco sabe ainda sobre isso, né? O que leva a essa analogia, né? Pelo menos pode-se dizer que há uma espécie de união comum vitais entre o homem e uma mulher no seu relacionamento conjugal. Um relacionamento que o torna plenamente humano, que transcende os elementos físicos. Sem dúvida, né? É algo muito transcendente. Ao ponto de eu, como marido, tenho que ser um facilitador para a irmã Renata, minha esposa, entrar no reino de Deus. E não ser um problema para ela. Porque tem homem que está transformando a sua esposa, o seu cônjuge,
nenhuma doença depressiva, cheio de problemas psicossomáticos, por causa dele. E ele não se toca, acho que comigo é assim. Irmão, se toca, vai orar, vai pedir graça para Deus, vai fazer um curso, tá? Queira melhorar o seu relacionamento. Não é assim não, irmão. E vice-versa também, tá? Agora a irmã ficou quietinha. Olha como que é o mistério. Estou brincando. Então veja, tem irmã assim também, que deixa o marido depressivo. Aí essa não é a proposta do casamento, é para você desenvolver sua potencialidade. Eu vou ser algo na vida da minha esposa para ela desenvolver toda a sua potencialidade, para que ela cresça mesmo. Os meus filhos que sejam melhores do que eu. Então eu vou ser um facilitador para minha casa ser uma bênção e melhor do que eu, irmão. Agora tem gente que não pode. A esposa não pode ter um emprego melhor porque ele se sente humilhado. Olha que fraqueza mental. Pare, irmão, ajuda, seja um facilitador. Que bom que a sua esposa tem todas as potencialidades. Hoje nós temos, e graças a Deus, vivemos numa sociedade onde pelo menos se sugestiona a paridade para que todos possam desenvolver suas potencialidades. Então, boas políticas, bons políticos, bons juízes, boas juízes, né? Bom presidente, boas presidentes. Graças a Deus, hoje, então nós temos que incentivar a nossa família a desenvolver todas as suas potencialidades, crescerem. Isso é bom, é agradável diante de Deus. Agora a gente sabe que tem algo transcendente no relacionamento conjugal, de comunhão, de amor, né, de afeição. Tem algo ao ponto de ser o exemplo dado do relacionamento de Cristo com a igreja. Então é como se fosse uma miniatura da união maior, que é a união entre Jesus e nós, igreja. Olha que Jesus quer que a gente desenvolva todos os nossos dons e potencialidades, não é? Nos abençoa, nos motiva, nos ajuda. Jesus é o nosso noivo, tá? É nessa mesma ideia, o nosso cabeça espiritual. Aliás, a Bíblia fala que Jesus é a cabeça da igreja, é a ideia do sacerdote principal. Então devemos observar, além disso, que a fonte de poder da união verdadeira entre um casal, na comunhão matrimonial, é o amor e a graça de Deus. É o amor e a graça de Deus no nosso lar. Por isso você tem que pedir Deus te usar para você ser bênção na vida do seu cônjuge. Peça para Deus para você ser bênção na vida dos seus filhos. Peça para Deus para você ser bênção na vida das pessoas que você tem contato. Peça para Deus, irmão. Você tem que ser bênção. A vontade de Deus é que você seja uma bênção aonde quer que você esteja. Essa é a ideia da vontade de Deus. É você ser bênção. Então repense. Se você está trazendo problemas, se você está trazendo conflitos, que aonde você chega tem problema, repensa. Peça para Deus mudar o seu coração. Peça para Deus mudar o seu comportamento. Porque a vontade de Deus é você ser bênção na vida das pessoas e não trazer problemas para as pessoas, tá? Porque o amor e a graça de Deus é derramado sobre a sua vida. Também há mistério da igreja como a noiva de Cristo, né? Uma forma especial de amor e comunhão, de união vital entre os remidos e o Senhor Jesus. Isso é o grande mistério, né? A grande revelação. A figura simbólica, então, das relações matrimoniais é empregada para dar a entender essa grande verdade, tá? O relacionamento matrimonial abençoado por Deus é a mesma perspectiva do relacionamento de Cristo com a igreja. O matrimônio, naturalmente, não é uma ideia limitada às páginas do Novo Testamento. Embora este o defina, e o Antigo Testamento não deixa isso muito claro, mas ele está presente também no Antigo Testamento. Por isso podemos dizer que é uma ideia do Novo Testamento mais plena, mas também a gente tem que admitir que ele está presente no Antigo Testamento de maneira mais restrita. Acho que o grande exemplo é o casamento de Isaac com a Rebeca. Mas existem outras expressões, como o próprio casamento de Deus com Israel. Então você encontra essa figura matrimonial no Antigo Testamento dentro de uma outra perspectiva em todos esses versículos aí citados. Paulo,
antecipa então esse mistério em 2 Coríntios 11:2, dizendo: vos tenho preparado para vos apresentar como uma partenos, uma virgem pura e uma esposa a Cristo. Uma esposa para Cristo. Então, virgem pura ao esposo. Quem é o esposo? Cristo. Então, Paulo faz esse apontamento em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Então, não é uma coisa estranha nas páginas do Novo Testamento. Por semelhante modo, nos evangelhos, Cristo é apresentado como noivo. Ele fala nas suas parábolas, ali tem outros contextos, mas ele também apresenta como aí vem o noivo, né? E aí ele fala que esse mistério é grande, ele dá intensidade. Fala, esse é o mistério, não? Ele fala, grande é esse mistério. Então, não é simplesmente uma coisa pequena, sem importância, mas o mistério é grande, tão grande, que deixa atônita a imaginação humana. A gente nem consegue descrever detalhes sobre esse mistério, sobre essa revelação. É por essa mesma razão, tinha de ser algo revelado, né? Não podendo ser descoberto pelo pensamento humano. Quer dizer, o homem jamais faria essa analogia, dizer que o seu relacionamento conjugal tem a ver com o relacionamento de Cristo com a igreja. Ele nunca chegaria a essa percepção, até porque o homem tende a não acreditar na funcionalidade do relacionamento conjugal. O homem do mundo, a mulher do mundo, e muitos na igreja também que não tiveram um profundo conhecimento do que significa a sua relação conjugal, por não ter a oportunidade, às vezes, de conhecer a palavra de Deus, de ter comunhão com esse Deus da palavra, às vezes passa a ter uma visão equivocada do que é o matrimônio ou que é o relacionamento. Então nunca chegaria a essa percepção do relacionamento de Cristo com a igreja, partindo do princípio do relacionamento, do seu relacionamento conjugal. Mas o matrimônio é visto como algo santo. Exatamente por essa razão que o vocábulo mistério, traduzido para o latim, é sacramentum. Só que o sacramentum virou outra coisa, virou uma ordenança. E a Bíblia só fala de duas ordenanças. Quais são? Batismo e Santa Ceia do Senhor. Só dessas duas. O resto é invencionice humana, tá? É interpretação precipitada da palavra latina sacramentum, que é revelação ou mistério. Vamos pensar um pouquinho nessa introdução da lição. Ela diz que os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da Bíblia. Então aquela igreja que vai deixando a Bíblia, começa a falar mais de motivação, de coaching, de outros elementos. Infelizmente, irmãos, tem líderes religiosos que ficam contando só suas experiencialismos, sabe? Porque na minha época, não sei o que lá. Não tem a Bíblia, irmão. O povo precisa ouvir a palavra. O que purifica a alma humana é a palavra. A palavra é um banho. A Bíblia diz que é a palavra de Deus que purifica a nossa alma. Agora você vai contando, não que não possa contar experiências, deve, mas cuidado, precisa saber o que é mais importante. A igreja tem que ser pautada pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Tem gente hoje que tem um pensamento do mundo. Ele entra na igreja, ele ouve o que a Bíblia está falando, mas ele fica com a opinião do mundo. Isso é lamentável. Tem que abrir o coração para a palavra. É a palavra de Deus que tem que ser o elemento norteador da nossa vida. E não porque o mundo passa. As modas, o que parece ser uma verdade absoluta no mundo, passa. Agora a palavra de Deus permanece para sempre. São elementos eternos. Então nós temos que estar atento a isso. Infelizmente, a igreja não é imune aos ataques nocivos da sociedade. Ela não é imune, porque a gente vive em sociedade. Nós estamos no meio de uma sociedade iníqua. Nós vivemos bombardeados por emissoras de televisão, e de um modo geral são quase todas, que enviam mensagens subliminares, o conteúdo cultural extremamente perverso, e a gente, na inocência, às vezes acaba se alimentando
e absorvendo um conceito equivocado. Isso é um conceito do mundo, irmão. E a pessoa, coitada, vem para a igreja, ela sai do mundo, mas o mundo não saiu dela. Ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Por isso que tem que vir na escola dominical, no culto de ensinamento de sexta-feira, onde se estuda a palavra de Deus, para desconstruir essas fortalezas que todos nós vamos construindo ao longo do tempo. Especialmente as ideologias do mundo, elas são pesadas, ainda mais nessa geração do WhatsApp, né? Nessa oportunidade, então, nós vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja. Quais são as armas? A proposta é chamar a atenção, então, para o papel da igreja do Deus vivo, que deve ser a coluna e firmeza da verdade. Então, o primeiro tópico da lição, a natureza da igreja. Esse é o primeiro tópico, a natureza da igreja. Então, o primeiro ponto que ele diz, ele chama a gente, casa do Deus vivo. Então, Paulo orienta Timóteo como comandar, como é o meu procedimento dentro da igreja, a casa do Deus vivo. Então, a expressão casa de Deus, no hebraico é Beit El, Betel, né? Beit El, casa de Deus. Então foi emprestado então de um termo muito comum no Antigo Testamento, que é a casa do Senhor, o Beit Adonai. O uso original da expressão refere-se, sem dúvida alguma, ao tabernáculo. O tabernáculo é chamado de casa de Deus. Depois o templo, e o templo nada é mais do que o tabernáculo fixo. O templo em Jerusalém é o tabernáculo, é a cópia, é o tabernáculo. Só que agora ele está fixo, feito de pedras. Antigamente ele era feito de pelos de cabras, etc. Ele era móvel, o tabernáculo. Então o tabernáculo é a casa de Deus. Então às vezes a pessoa está pregando e fala, né? E Moisés falou, né, da casa do Senhor. E aí a pessoa pensa que é o templo. Não é, ainda é tabernáculo. Davi falou que eu pudesse morar na casa do Senhor. A pessoa pensa que é o templo. Não é, é o tabernáculo. É a partir do rei Salomão que tem o templo. E é muito comum, eu vejo aqui as pessoas quando vão ler o Salmo, e se eu pudesse morar na casa do Senhor. Mas aquele Salmo é de Davi, irmão. E na época de Davi ainda não tinha o templo. Então eu percebo esses problemas cronológicos, mas tudo bem, não é pecado, nada disso, é falta de conhecimento mesmo, né? Mas é a partir de Salomão que você tem o templo como tabernáculo fixo. Nesse caso, ele está se referindo à casa do Deus vivo, ao tabernáculo e posteriormente ao templo. Inclui o conjunto de membros, nesse caso ele vai falar da igreja, né? O apóstolo ainda usa o vocábulo domésticos na fé, está lá em Gálatas 6,10, família de Deus, Efésios, corpo de Cristo e templo de Deus. São nomes, denominações similares, simétricas a respeito do que é a igreja. A igreja tem todos esses nomes. Então olha a seriedade, né, da proposta. Então a sentença, Deus vivo, ele está enfatizando o verdadeiro Deus em contraste com os deuses do paganismo que são mortos. Tem boca, mas não fala. A imagem de escultura tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tanto é que essas pessoas têm que carregar a sua própria imagem, porque ela não anda por si só, né? Olha que situação. Ele está fazendo uma alusão então aos deuses e imagens de escultura, que devem ser distintas com o Deus que é demasiadamente glorioso, que a mente humana não tem capacidade de retratá-lo. Não tem, não adianta. Então não é possível fazer a imagem do Deus Criador dos céus e da terra, porque ele é demasiadamente grandioso e a nossa mente não tem capacidade arquitetônica de transformar isso em uma imagem, a sua imagem, né? 1.2, ele fala que a igreja é coluna. As colunas servem para sustentar algo. As colunas, elas sustentam uma construção, um edifício. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo, nós estamos falando da natureza da igreja. Então, a igreja,
ela tem essa percepção, ela é a igreja do Deus vivo. Ela é o quê? Por ser a igreja do Deus vivo, do Deus verdadeiro, são colunas, firmeza da verdade. Por quê? Porque ela é a igreja do Deus vivo, não pode haver mentira. Nessa metáfora, nessa figura de linguagem, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que ela foi instituída como o quê? Como a guardiã. O povo judeu foi instituído como guardião da lei de Moisés. Paulo fala isso em Romanos capítulo 3. Ele inicia dizendo: qual é logo a vantagem do judeu e da circuncisão? Aí ele responde: muita, em todos os aspectos, porque Deus deu a eles os oráculos divinos. Eles são guardiões. Nesse sentido, eles fizeram bem. Está aí o Antigo Testamento, né, que foi entregue para nós. A igreja também recebeu as verdades do Evangelho, foi dado a nós, e nós temos que zelar por ela. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. O que muda o ser humano é ele ter um encontro com o Salvador, é ele confessar que é um pecador, é ser liberto das ideologias desse mundo. Não adianta você querer ganhar uma pessoa para Jesus, convencendo ela que o comunismo está errado. Você está perdendo tempo, você está na perspectiva mundana de ideologias e de filosofias. Diga para ela que ela precisa de um Salvador e que o sangue de Jesus a purifica de todo pecado. Evangelho é o poder de Deus, irmão. Não adianta você ficar trocando figurinhas, a matemática, a história. Você está perdendo tempo. Você está no campo das ideias humanas. O que muda a pessoa é a operação do Espírito Santo. Não é o seu raciocínio, não é a sua capacidade intelectual, não é o seu conhecimento científico. O que muda a pessoa é o poder de Deus. As pessoas têm que ser impactadas com o sobrenatural de Deus. Jesus salva. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A terceira pessoa da unidade divina é o Espírito Santo que convence os pecadores. Não sou eu, irmão. Não sei porque tem gente que quer converter o outro. Torna-se até chato ou chata. Fica lá falando a mesma coisa. Pare, irmão, ora, creia, peça para Deus visitar aquela pessoa e quebrar as cadeias. Mas você pensa que é o Espírito Santo, irmãzinha? Que fraqueza, hein? Temos o Espírito Santo, o Consolador. Pregue a palavra, com palavras ou com a sua própria vida. Às vezes tem ambientes que a gente não pode falar nada, mas os seus atos, o seu procedimento, a sua vida é uma verdadeira pregação do Evangelho. Então essa verdade é o Evangelho de Deus e as suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. É Evangelho, irmão, é boas novas. O pastor Paulo Leivas Macalão, de saudosa memória, um dos hinos aquele hino pelo sangue, ele fala ali de maneira poética: tema do bom pregador é o Calvário. É o Calvário. Aí ele canta: pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Mas o tema do bom pregador é o Calvário. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis. Ou seja, não haverá repreensão de um líder, porque ele é irrepreensível. Irrepreensível é não precisar de ser repreendido. Irrepreensíveis. O grande calcanhar de Aquiles da igreja é que tem gente, irmão, que não tem a menor condição de ser líder da igreja, que só dá nota fora. Por isso é repreensível. Toda hora tem que estar repreendendo, mas é líder. Então isso que é lamentável, porque a vontade de Deus é que os líderes sejam irrepreensíveis,
Não precisam ser repreendidos, porque vivem o que prega e pregam o que vive. Irrepreensibilidade. E ser capazes de confrontar os falsos mestres e denunciar as heresias. Se a verdade do evangelho for corrompida, irmãos, nós viramos um clube. Viu, irmão? Se for corrompida a verdade do evangelho, vira mais uma religião, mais um grupo religioso, às vezes familiar, às vezes étnico. Está cheio de igreja aí que tem mais jogo de futebol do que pregação e oração. Virou um clube. Por um acaso tem uma oração antes de começar o jogo de futebol, por um acaso. Hoje tem até danças e não sei o que lá. É tudo igreja que tem alguma coisa que está errado. Tem alguma coisa, às vezes não consegue falar exatamente o que é. Mas tem alguma coisa que não está batendo. Porque a igreja é instituída para orar, para ter comunhão com o Senhor Jesus, para levar a palavra de poder. A igreja, irmãos, é o instrumento da verdade, para santificar, para impactar a humanidade. Sal da terra e luz do mundo. Quer um clube? Seja sócio, irmão. Vai lá, vira sócio de um clube. Igreja é poder de Deus. Uma vez um irmão falou para mim: eu não gosto da Assembleia de Deus. Eu falei: é mesmo? Por quê? Não dá, irmão. Você só fala da volta de Jesus? Vai. Eu fiquei pensando, o que ele quis dizer? Entendi. Era um verdadeiro filme de terror para ele. Porque não está preparado, vive uma vida toda atrapalhada. Aí chega na igreja, o pastor: se prepara, que Jesus está vindo. Porque essa é a mensagem da Assembleia de Deus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus nos leva para o céu. Se prepare. Aí não gosta da Assembleia de Deus, que ele quer ir naquela igreja, sabe, self-service, só pega o que você quer comer, só pega batatinha. Vai Deus falando aí com as criançadas. Estou brincando. Então, se a verdade do evangelho for corrompida, a igreja vira um clube. Deixa de ser sal da terra e luz do mundo. Lamentável, não é? Desse modo, no zelo pela verdade. Aliás, irmão, hoje o homem faz de tudo para ganhar almas, hein? É impressionante. Ele muda de luz, e pinta de não sei de que jeito, e põe véu não sei de que maneira, e põe candelabro, e põe cerimônias. O ser humano quer cerimônia, irmão. E põe em casa, e sai, sabe? Nossa, helicóptero dentro da igreja. Tem de tudo. MMs, aquela briga. Tem tudo que você imagina dentro da igreja. Clube. Porque quando você precisa desses recursos, está faltando algo essencial. Está faltando dons espirituais. Está faltando operação do Espírito Santo. Não tem? Então começa a fazer circo dentro da igreja. Mas quando tem poder, quando tem graça, quando tem unção, você não precisa de circo. Igreja é coluna e firmeza da verdade. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes então devem ter essa postura. Se a verdade do evangelho for corrompida, nós estamos então nessa situação. Sal e terra, aliás, sal e luz perde a sua finalidade. 1.3, mistério da piedade. Esse quadro aí mostra o que eu estou falando desse mistério da piedade. Deus se fez carne. O bebezinho lá na manjedoura. O verbo se fez carne. É o mistério da piedade. A verdade do evangelho é personificada em Cristo. Então Jesus é a pessoa mais importante da igreja, irmão. É tudo em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. A igreja é cristocêntrica. Eu vou repetir. A igreja é cristocêntrica. Jesus é o centro da igreja. Ele é a pedra principal. Ninguém pode pôr ao mesmo nível de Cristo, o Salvador, o verbo que se fez carne. Grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne. Devemos aqui ter atenção para a palavra piedade e mistério. A primeira, que é o mistério, sinaliza então a verdade do evangelho que é revelada aos santos. A segunda retrata então a base do cristianismo. O verbo se fez carne. Então o mistério da piedade está ali, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Jesus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios,
crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é o grande mistério da piedade. Deus se fez carne. Assim a igreja é fiel portadora dessa palavra. 2. Cristo e o relacionamento da igreja. Essa ele fala, é o outro mistério, não é? Cristo nos traz a santificação e pureza. Não dá para falar que você nasceu de novo e viveu uma vida toda atrapalhada. Irmão, para de bobagem. Irmão, você vê, eu nasci de novo. Irmão, eu estava na cama num dia, chegou uma pessoa lá, xingou todo mundo, do mais feio que você imagina, e a hora que me viu, paz do Senhor, pastor. Tá de brincadeira, né, irmão? Acabou de falar, como que uma fonte sai água doce e água salgada ao mesmo tempo? Isso não existe, irmão. Eu já falei na última aula aqui, não vem com conversa furada. Irmão, eu falo nome feio porque escapou não. Jesus fala que você fala do que está dentro do seu coração. Não escapou nada, está lá. Você precisa pedir para Jesus te sondar e lavar o seu coração no sangue dele. Porque se você é de Jesus, a sua boca é santa e só sai palavras que glorificam a Deus. Jamais palavra de baixo escalão, não escapa nada. Tem que sair, tem que ser limpo o seu coração. Porque aí vai escapar palavras de edificação, de santidade, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja. Qual o objetivo do sangue de Jesus? Qual o objetivo do sacrifício expiatório do Calvário? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, que é a palavra. Olha o que purifica você, palavra. Por isso você tem que ler a Bíblia, irmãozinho. Por isso que você tem que ler a Bíblia, irmãzinha. Porque é a palavra que santifica o seu coração. É a palavra de Deus que colocará temor na sua mente, no seu coração. É a palavra. Então, Jesus disse, né? Santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. Quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o propósito do Calvário está incluso a nossa santificação. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a expressão lavagem da água é uma metáfora que está falando do poder que tem a Bíblia, a palavra de Deus. O Nicodemos, né? Quando Jesus fala que tem que nascer da água e do Espírito, também a água ali não é batismo não, irmão. Tem gente que pensa que é batismo, ai que fraqueza. Ali é a palavra, nascer pelo poder da palavra. Então Jesus declarou, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então santificação é o ato de separar-se do pecado. Quem é de Cristo não tem prazer no pecado. Isso é um processo também. Ao mesmo tempo você é declarado santo, mas também é um processo. Gloriosa e irrepreensível, a igreja é gloriosa, sem mácula, sem ruga, porque o sangue de Jesus nos santifica. A nossa relação com Cristo faz com que nós, cada momento, sejamos mais santos. Assim a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para o grande casamento, a grande festa nupcial. Mas durante esse período o Espírito Santo está nos ornamentando, nos capacitando. Então a igreja tem que estar preparada para a grande festa nupcial, as bodas do Cordeiro. E o terceiro tema, quais são as armas da igreja? Bom, zelo pela verdade, nós temos que gostar da verdade. Irmãos, eu fico triste com o irmão que está defendendo coisa que não é da Bíblia, irmão. Só porque ele acha que tem, só porque ele tem um costume e ele quer impor nos outros, mas não está na Bíblia, irmão. De onde você está tirando isso? Então, irmão, a verdade. Tenha o coração aberto para a palavra de Deus, que é a verdade. E não vem pensando no versículo não, hein? Porque a regra, isso a gente aprende na escola teológica, convido os irmãos para estudarem na escola teológica, mas a gente aprende lá, a regra de ouro da hermenêutica bíblica, da interpretação da Bíblia é, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É que a senhora faltou na última aula, por isso a senhora não está conseguindo acompanhar, estou brincando. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O aluno pensa que eu não percebo quando ele falta. Irmão, olha a fraquezinha da irmã Vera. Faltou, irmã, a senhora faltou na última aula. Então, nós temos que ter esse compromisso com a verdade, irmão. Ainda que fira a minha construção cultural, ainda que a minha cultura fique exposta, ainda que eu fique num ambiente de insegurança, fique com a palavra, a Bíblia Sagrada.
Para com essa historinha, aprendi assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? Deus nos livre. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária da verdade. Deus nos confiou a sua verdade. E nós temos que lutar e nos empenhar e sermos dispenseiros da palavra da redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, vamos levar em conta o que Jesus vai utilizar aqui. Ele fala de 2 servos, ele fala dos talentos, ele fala do servo vigilante, ele fala do mordomo infiel, e ele fala das 10 minas. Todas essas parábolas, desses contos alegóricos, trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto estamos aguardando a volta do Senhor. Então, não podemos, irmãos, ter a fragilidade de negociar, né, o nosso compromisso. O nosso compromisso é inegociável. Temos que ser fiéis testemunhas. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras e propagar a palavra bíblica. 3.2, o ensino da verdade. Deus constituiu pastores, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos, para a edificação do corpo. Essa é a função. Até os dons espirituais. Por que Deus dá dom espiritual para você? Para você falar que você é a 4ª pessoa da Trindade? Não, Senhor, irmão, pelo amor de Deus, não existe. Deus te dá dons espirituais para edificar as pessoas, para você ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Então, as pessoas que Deus deu esse dom espiritual, é para você ser uma bênção na vida dos outros. Não é para você, é para a edificação do corpo. Isso refere-se à capacidade de compreender a Bíblia e defender a doutrina. Desse modo, um líder que tem vocação por Deus não cede ao liberalismo teológico, aos modismos, ao ecumenismo ou ao sincretismo religioso. Não cede. Não dá moleza. Logo, a verdade bíblica deve ocupar o quê? O primeiro lugar em nossas vidas. Olha só, Lutero, na tese 54, ele ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo para estudo da Bíblia. Tem gente que prega e não fala nada do versículo que ele leu. Ele lê um versículo e fala outra coisa, aí conta outra coisa, conta uma história comprida. Ninguém aguenta mais e ele achando que está abafando. Eu era jovenzinho ainda, teve um irmão, coitado, mas não pregou nada, sabe? Falou, sabe aquela mensagem? Meu Deus do céu. Como a gente é jovem, a gente fala cada coisa, né? A hora que terminou o culto, eu cheguei para ele e falei: nossa, irmão, o senhor pregou muito. Nossa, o senhor pregou que nem... Olha o que eu fiz, irmão. Nossa, o senhor parecia o Bernard Johnson. Sabe o que ele falou para mim, irmão? O povo está dizendo mesmo. Olha que fraqueza, eu tinha inventado na hora. Ele falou: o povo está dizendo mesmo que eu sou que nem... Eu fiquei perplexo, né? Eu fui brincar com ele, eu que levei a bordoada. O povo estava dizendo nada, irmão, não pregava nada. Por quê? Precisa ler a tese 54 de Lutero. E ele fala que nós ofendemos a Deus quando não falamos a palavra. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne, não é a base, não é o elemento primordial da pregação. Não ensinar a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Você passa a relativizar as doutrinas, faz concessão ao pecado, e daqui a pouco está no mundanismo, dentro da própria igreja. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Glória a Deus. Então, diante desses ataques mundanos, ataques para desconstruir a minha fé, desconstruir a sua fé, a igreja do Senhor, coberta pelo sangue de Jesus, completamente guiada pelo Espírito Santo, precisa estar vigilante, vigiai, porque ela é guardiã da única verdade que liberta. Porque você acha que Satanás está querendo tirar a gente do foco? Porque ele sabe que você tem autoridade espiritual para ministrar a palavra que vai mudar e vai ganhar a pessoa para a eternidade, que você vai levar a pessoa de volta para o céu. Então a mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Essas igrejas, esses grupos, esses clubes estão querendo ressignificar a palavra de Deus,
Mas a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir o pensamento humano. A palavra de Deus é poder, não precisa de acessório, meu irmão. É a palavra de Deus que muda, que transforma, que renova as nossas forças. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular as suas vestes. Seu papel abarca o ensino, a defesa, o zelo, a integridade da verdade revelada. Amém, irmãos? Muito fraco. Amém, irmãos? Muito bem. Próxima aula é a última aula. Nós vamos fechar o terceiro trimestre, que é agosto, setembro, não, aliás, julho, agosto, setembro. Estamos fechando o nosso trimestre. E o tema: o mundo de Deus no mundo dos homens. 24 de setembro. Venha participar dessa escola bíblica dominical. Que você tenha uma semana abençoadíssima. Fiquem todos com a paz do Senhor. Muitíssimo obrigado, pastor.